É julho, né? Isso. Mas não é férias? Não sei pra quem, né? É mesmo. Mês de julho, diretor, além de férias que a gente tá frustrado que a gente não tem. Só as crianças. Nossa, gente, o que eu faço com tanta criança dessa casa? Vamos botar eles pra fazer quilt. Acho certo. Olimpíadas agora? Cara, eu não tenho a menor ideia. Fica a dica, pessoal, se você vai para os Jogos Olímpicos, vale levar uma máquina de costura pro teu quarto de hotel. Não vai ficar em hostel. Hostel é miséria, né? Se vai gastar dinheiro na Olimpíada, vai para um quarto caro, bem pago, leva máquina de costura, leva os panos. Se possível, leva os panos do meu patrocinador, Tom com Tom Ateliê mais japa, impossível, com os panos mais bacanas lá da Zona Norte. Pega os panos, pega a máquina, vai pro hotel, vai pra Olimpíada, vai. Vai, né? Eu não vou, Pagou já. mas vai que você tá indo, leva tudo isso e bora fazer o bloco de julho. Muito fácil, muito simples. É o tipo de bloco que vai dar uma graça muito boa no nosso querido sampler deste ano, do nosso bom confade andoso. Mas é um bloco que você pode reproduzir e fazer quilts maravilhosos, né? E ter um resultado incrível. Esse bloco, olha que a gente já passou, hoje é o 7º, né? 7º bloco do nosso bom. Pô, tô chegando no final já. Ó, esse bom, gente, a gente já passou por poucas e boas nele, em termos de técnica, a gente fez uma coisa. Esse aqui é um descanso porque é um mês de férias, então eu calculei para você fazer um bloco mega fácil. Então a questão é a seguinte, gente, tá lá o plano de corte em fadeandoso.com. Tem site de patchwork melhor no Brasil, diretor? Não tem. Eu já disse em outros blocos, em outros episódios também do meu programa Just Quilt, que a maior parte dos blocos você tem uma linguagem horizontal de costura. E esse aqui também é. Então você vai unir quadrados, vai transformá-los numa faixa horizontal e vai unir com a faixa que não teve trabalho nenhum. Basicamente isso. Acabou até agosto. Mentira, não é nada disso. Vou costurar pra vocês os quadradinhos, mostrar que é super fácil, tá? Lembrando que sempre a gente abre costura e vamos lá. Agora, criançada, basta... A única coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Então, tendo essas 3 faixas aqui, ó, de quadradinhos unidos, a gente vai intercalar, então, uma faixa com os quadradinhos, uma faixa do tecido vermelho, do tecido que não tem trabalho de patchwork. Você vai juntar um no outro. Veja que teve uma mágica, teve um processo, né? Já deixei aqui adiantado. Então, agora você vai juntar essa faixa vermelha aqui, ó. Tá? Uma dica importante que eu sempre falo é o seguinte, a nossa vontade natural, o desejo natural de quem vai juntar agora essa faixa aqui, a parte com os quadrados, é o seguinte, que você coloque a faixa e vai para a máquina, deixando essa faixa na parte superior quando você está costurando. Então, você só vai ver a faixa estar costurando. A minha dica aqui é o seguinte, sempre quando você for unir coisas, unir pedaços, e no patchwork a gente faz isso o tempo todo, que você vire para o outro lado, e não da parte que tá fácil, da parte que tá cheio de emendas, de coisas costuradas, porque ao costurar, você preste atenção onde está passando a agulha. Se é um caso de um bloco que tem pontas, se você não vai estar comendo essa ponta ao passar a costura. Ou no caso, como eu abro todas as minhas costuras, se não vai acontecer isso aqui, ó, da costura virar. Você não tá olhando, aí a agulha ela vai empurrar, ó, e aí ela fecha a costura, aí fica tudo bagunçado. Então, se você tá olhando o que tá acontecendo, então eu vou deixar o tecido arrumadinho e vou passar a minha costura. Então, isso ajuda você a ter menos bagunça no avesso do seu bloco, ou no caso de um bloco que tenha pontas, que você corra menos risco de comer a pontinha do seu triângulo, do seu half square, enfim, ok? Então, feito isso, ó, coloquei a faixa vermelha, agora eu vou adicionar a última faixa, que é a faixa dos quadradinhos. Você vai dobrar e vai verificar se ao colocar, se ao tombar aqui, ó, direito com direito, se você vai ter uma linha contínua dessa costura aberta com essa linha do bloco que já está costurado.
Então é importante que não fique assim, ó, senão vai ficar todo torto. Então que ele fique assim, alinhado, tá? Ah, vi que tem o alinhamento, muito bem. Então você já vai colocar um alfinete, lembrando sempre de apontar o alfinete para onde você precisa passar a sua costura. Aí alfinetamos todo mundo e aí a gente vai passar a última costura. Então vale lembrar, você não vai passar a costura desse lado da faixa, que tá inteira, não tem nada com o que me preocupar. Você vai olhar desse lado, vai costurar a mesma coisa, mas aqui eu vou ter um cuidado com isso aqui que já está previamente costurado. Previamente é uma palavra de gente que sabe explicar coisas, não é? Gente, mais um bloco número 7. Prontinho, fácil, rápido. Doeu? Nada. Nada, doeu nada. Até eu fazer isso aí. Ó, espero vocês em agosto, se eu sobreviver a essas férias. E, gente, vale lembrar que não pode esquecer. Gostou? Vale lembrar que você não pode esquecer de fazer o teu bom, né? O teu bloco do mês, marcar lá a foto com a hashtag bom com Fá de Andoso e curtir os seus 15 segundos. Agora é 1 minuto, né, no Instagram, 1 minuto de fama no Instagram, colocando lá suas fotos e arrasando. Arrasem, curtam o inverno, tomem bastante coisa com vitamina C, é um bom conselho, tá? E vejo vocês em agosto. Beijo, tchau, tchau. As pessoas, quando vão costurar triângulos, elas têm o seguinte problema, que a pontinha do triângulo, quando você vai colocar